Fradique Mendes. Obrigado, professor. Eu sou professor da Universidade Federal de Roraima e vou falar sobre o discurso de Fradique Mendes e também de Jacinto Galeão. O nosso discurso ele propõe uma reflexão sobre a figura de Fradique Mendes na obra de Eça de Queiroz e mostra como ela é fundamental para compreender tanto a evolução estética do autor quanto algumas das transformações mais importantes da literatura portuguesa de fins do século XIX. A nossa análise parte da ideia de que Eça não pode ser lido apenas como um romancista naturalista. E, embora tenha produzido obras centrais para o naturalismo, como O Crime do Padre Amaro e Os Maias, a sua produção vai além desse horizonte e incorpora procedimentos que anunciam uma sensibilidade mais moderna, mais irônica, mais complexa. Desta maneira, o Fradique Mendes é uma figura decisiva, porque ele concentra em si elementos que permitem perceber essa passagem entre o modelo mais realista da representação e um outro mais aberto à ambiguidade, à fragmentação, à reflexão sobre a própria linguagem literária, inclusive. Logo de início, a gente chama a atenção para o fato de que Fradique Mendes não é apenas uma personagem no sentido comum da palavra. Ele funciona como uma construção literária, elaborada com extremo cuidado, quase como se fosse uma pessoa histórica. Isso é muito importante, porque o efeito estético produzido por Fradique dentro dessa ideia, né, dentro da história, né, ele produz uma verossimilhança, né? A personagem é construída por meio de estratégias específicas. A presença de testemunhos, a menção a dados biográficos, a criação de um narrador que se coloca como um admirador e o uso de um tom que mistura a informação e o elogio. Tudo isso contribuiu para dar consistência a essa figura do Fradique e fazer com que o leitor aceitasse a sua existência como se fosse real. Em vez de ser apenas inventado, Fradique é fabricado como uma presença convincente dentro do universo literário. E esse ponto é especificamente relevante, porque ele revela uma característica muito forte da escrita do Eça de Queiroz, a sua capacidade de transformar a narração em um espaço de construção de sentido. Ele não está interessado em dizer que o Fradique é uma pessoa, mas ele quer mostrar a identidade produzida. Essa que é a questão. Isso quer dizer que a personagem não existe de maneira independente da voz que a apresenta. O narrador, nesse caso, não é um observador neutro. Ele participa ativamente da criação da imagem do Fradique. Ao escolher determinados episódios, ao selecionar informações, ao enfatizar certos traços de caráter e ao adotar um tom de admiração, ele guia a leitura do público. Portanto, o Fradique Mendes deve ser compreendido como o resultado de uma operação discursiva muito bem elaborada. A personagem é, em larga medida, um efeito de linguagem. O nosso estudo também destaca a importância da relação entre o autor e o narrador, especialmente quando lida à luz das reflexões de Bakhtin, o filósofo russo. Essa distinção é fundamental para evitar confusões interpretativas. O autor não deve ser identificado diretamente com a voz que narra, porque o narrador é uma figura criada dentro da própria obra e cumpre funções específicas. No caso de Fradique, essa diferença se torna ainda mais evidente, pois o narrador assume claramente uma posição de admiração e o faz de forma assumidamente parcial. Isso altera completamente a leitura. O leitor não recebe um relato objetivo de Fradique, mas uma imagem mediada por uma voz
interessada em exaltá-lo. O que está em jogo, portanto, não é apenas a história de uma personagem, mas a forma como um discurso organiza a percepção dessa personagem. Em outras palavras, o texto mostra que a literatura não apresenta simplesmente o mundo, ela constrói esse mundo. A partir daí, a nossa análise de Fradique passa por uma dimensão mais ampla da obra do Eça de Queiroz, né? Ele é lembrado como alguém que começa muito ligado ao naturalismo, mas que aos poucos amplia a sua escrita e passa a trabalhar com formas mais complexas de representação, esteticamente falando. Isso significa que sua obra não fica presa a um único programa estético. Pelo contrário, o Eça de Queiroz vai incorporando ironia, crítica da modernidade, ambivalência e uma maior atenção à própria subjetividade, que é o caso do Fradique. Por isso que é importante encarnar essa mudança dentro da obra do Eça. Ele já não corresponde ao modelo do personagem típico daquele romance naturalista mais rígido. Ele é uma figura mais fluida, mais intelectual, mais ambígua, menos determinada por uma causalidade simples, vamos dizer assim. O que o torna interessante não é apenas o que ele faz, mas a rede de discursos criada em torno dele, de posições e de efeitos literários que o cercam. Assim, o Fradique pode ser visto como um sintoma da modernidade literária, lá na literatura do Eça. Consideramos que, por meio dele, Eça já experimenta uma escrita mais consciente dos seus próprios mecanismos. A personagem funciona quase como uma máscara ou uma persona. Ela representa uma postura diante do mundo, um modo de ser intelectual e estético, mas não se reduz a uma psicologia estável, a algo de teatral, de construído e de performático em Fradique. Ele não está ali apenas como um indivíduo, ele encarna uma atitude crítica e irônica em relação à realidade e à cultura do século XIX. Essa dimensão faz com que o personagem ultrapasse a lógica do romance realista tradicional e se aproxime de uma literatura mais reflexiva, que pensa sua própria enunciação. Também percebemos uma relação antitética muito interessante entre Fradique Mendes e Jacinto, de A Cidade e as Serras. Essa comparação é valiosa, porque mostra que Eça trabalha com tipos de personagens muito diferentes, cada um com funções específicas dentro da sua obra. Fradique aparece como um modelo mais coletivo, alegórico, aquele intelectual oitocentista. Ele representa uma figura cultural, um certo modo de estar no mundo, uma postura crítica e erudita diante da modernidade. Já o Jacinto, ele é construído com uma maior densidade psicológica e acompanha uma trajetória de transformação existencial. Sua história é a história da passagem da saturação urbana e intelectual para uma reconciliação com a vida simples e rural, por isso a cidade e as serras. Ou seja, enquanto o Fradique é uma figura de pensamento, o Jacinto é mais uma figura de experiência. Fradique não está preocupado em narrar um percurso interior no mesmo sentido que Jacinto. A sua função é mais simbólica e essencialmente discursiva. Ele serve para encenar uma certa ideia de intelectualidade e de cultura finissecular. Jacinto, por sua vez, está inserido num processo narrativo de mudança pessoal. Em Fradique, a ênfase recai sobre a imagem, a voz, a pose, a entonação, a elaboração textual. Em Jacinto, a ênfase recai sobre a transformação, uma transformação subjetiva. A comparação, portanto, não busca aproximar as duas personagens de modo simplificador, mas mostrar como essa é capaz de construir figuras de natureza muito distintas, cada uma iluminando uma faceta diferente de sua produção literária. Isso revela
uma enorme elasticidade de seu projeto narrativo. Outro aspecto importante é a presença da intertextualidade, ou melhor, como estamos falando em Bakhtin, do dialogismo bakhtiniano, especialmente quando se trata da leitura contemporânea de Fradique em Nação Crioula, do José Eduardo Agualusa. Essa retomada mostra que a personagem ultrapassa o espaço da obra original e passa a circular em outros contextos históricos e literários. Interpretamos essa operação como um gesto de releitura e deslocamento do Fradique. Não é apenas um reaproveitamento, ele é reposicionado com outro horizonte cultural, o que faz com que novos sentidos surjam a partir da sua presença. Isso é muito, muito significativo, porque indica que a personagem possui uma maleabilidade rara. Ela pode ser relida porque não é fechada em um único significado. Pelo contrário, a sua construção permite novas interpretações, novos conflitos e novas relações com aquele presente. A releitura do Agualusa também evidencia que Fradique continua funcionando como uma figura crítica. Ao reaparecer em outro romance, ele não deixa de ser o heterônimo de Essa, mas passa a dialogar com questões que vão além daquelas que ele dialogava no século XIX. Isso amplia o seu, digamos assim, alcance simbólico. Ele deixa de ser apenas uma criação de época e se torna mais uma personagem capaz de atravessar tempos diferentes. O texto constrói, assim, a literatura que não se encerra no momento da escrita original. Personagens como Fradique podem ser retomados, transformados, reavaliados por autores posteriores, o que prova a sua permanência na tradição literária. Em vez de morrer com o romance em que nasceu, Fradique continuou vivo, porque a sua estrutura é aberta à reinvenção. Esse ponto leva a uma conclusão mais ampla sobre o lugar de Fradique na obra de Essa. Ele não deve ser visto como secundário ou acessório. Ao contrário, sua importância é fulcral para compreender a complexidade da escrita querosiana. Fradique ajuda a perceber a passagem do naturalismo para uma forma mais moderna de ficção, vamos dizer assim. Mostra como a figura do narrador interfere na construção da verossimilhança, permite comparar diferentes modos de construção de personagens e ainda se mantém produtivo em reescrituras posteriores por meio do dialogismo. A passagem, para que ajuda a explicar essa evolução estética do Essa, a permanência, porque continua gerando leitura, e o debate, muito depois de sua criação, não devem ser ignorados. Em termos mais gerais, pensemos que Fradique Mendes é um ponto em que a literatura, a cultura e a crítica convergem, se encontram. A personagem não é interessante apenas como uma invenção romanesca, ela também funciona como um instrumento de reflexão sobre a intelectualidade do século XIX, sobre a representação do sujeito e sobre a própria natureza da construção literária, da narrativa. Ao criar o Fradique, Essa não está simplesmente aumentando o número de personagens da sua obra, ele está elaborando uma forma complexa de pensar o tempo, a cultura e, sobretudo, a linguagem. Isso explica por que essa personagem continua tão importante para os estudos literários. Ela permite investigar como o romance pode ultrapassar o mero retrato social e se tornar espaço de experimentação formal e crítica cultural. Posto isso, Fradique Mendes constitui uma das criações mais ricas de Eça de Queiroz. Ele reúne em si aspectos do naturalismo,
da ironia moderna, da construção discursiva muito bem elaborada e da crítica da sociedade fina e secular. Ao mesmo tempo, sua comparação com Jacinto evidencia que essa sabia produzir personagens muito diversos, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista simbólico e estético. E sua retomada por Agualusa mostra que essa figura continua viva no imaginário literário, faz parte da tradição. Ela está aberta a novas leituras, a novas funções dentro da narrativa. Em outras palavras, Fradique é uma personagem do passado, assim como é uma forma de pensar a literatura que ainda permanece atual. Estudá-lo é também estudar a própria capacidade da literatura de sobreviver, de se transformar e continuar conversando com os mais variados leitores ao longo do tempo. Muito obrigado.